Notícias, informações, entrevistas. Você encontra aqui no Conecta Cash, o podcast do curso de jornalismo da Estácio São Luís. Olá, eu sou a Beatriz Pereira. E eu sou a Zeni Pinheiro. E está no ar mais um episódio do Conecta Cast. O assunto que trataremos hoje no Conecta Cast é sobre os cuidados da automedicação em pacientes idosos. Hoje conversamos com a professora do curso de farmácia, Patrícia Alves, e também com Elisângela Mota, que é coordenadora do curso de farmácia e pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão da Estácio. Professoras, obrigada por terem aceito o convite para falar sobre esse assunto que é de extrema relevância para a população. Patrícia, o que você entende por automedicação e qual o perigo para o idoso? Boa tarde, meninas. Obrigada pelo convite. É uma imensa satisfação estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante como é a automedicação, principalmente quando nós relacionamos ao paciente idoso, que por si, pelos elementos naturais, que são gerados com o processo do envelhecimento, são mais suscetíveis, a problemas que podem ser resultantes dessa automedicação. Então, a automedicação ela é definida como o ato do paciente se definir por qual terapia ele vai aplicar de acordo com o seu contexto de saúde. Então, é algo que deve ser feito relacionado a muita racionalidade e é um momento considerado também onde não há presença de um profissional da área da saúde para fazer a indicação adequada daquele medicamento. Então, por conceito, isso é a automedicação. Além desse termo automedicação, nós também conhecemos, a literatura também nos traz o termo automedicação responsável, que é quando o paciente ele tem uma certa autonomia e um certo discernimento para definir a sua condição de saúde, se for um transtorno considerado menor, e assim fazer a escolha para quais medicamentos ele vai utilizar nessa situação. Você traz muito a presença dos idosos no caso da automedicação. Você tem dados para dizer para nós a respeito da situação dos idosos, de quantos mais ou menos se automedicam? Não tem como mensurar essa questão da quantidade de idosos que se automedicam, porque a automedicação ela é algo que foge um pouco do controle e do domínio do profissional da saúde. Porque você faz isso em casa. Como é que você faz isso em casa? Olhando uma propaganda. A propaganda ela tem uma influência muito grande. Existe uma norma, uma legislação até, que proíbe alguns tipos de propaganda exatamente para não influenciar. Mas então, nós sabemos que isso influencia e nós sabemos que existem essas propagandas. Então, nós não temos dados que digam exatamente qual é a quantidade desses idosos que fazem a automedicação. Até porque são pessoas que praticamente ficam muito tempo dentro de casa, não é uma pessoa que a gente tem constantemente contato e fazer uma entrevista, de fazer um levantamento, mas sabemos sim que esse índice é elevado, até porque o medicamento ele está ali disponível na sua casa o tempo todo. Quem é que não tem uma farmácia em casa? Quem é que não pode tomar um simples medicamento? Não fazendo aqui a propaganda, mas Dorflex, quem é que não tem um Dorflex em casa? Será se o idoso ele pode estar administrando esse medicamento? Entendendo? Quando a professora Elisângela fala dessa questão da notificação, que os nossos dados, se nós realmente tivéssemos, eles também não seriam reais, nós sabemos que o Brasil é um país, que culturalmente todos os nossos dados eles são subnotificados. Então, o que nós temos, basicamente não são dados reais e são bem menores do que o que realmente nós teríamos se houvesse um acompanhamento. Mas além da questão do idoso tomar a decisão de tomar algum medicamento por alguma situação momentânea que ele pode apresentar, ainda tem outra problemática. Normalmente os pacientes idosos são aqueles pacientes que têm doenças crônicas. Então, doenças crônicas trazem a necessidade do paciente fazer o uso contínuo de medicamentos. Então, é comum os pacientes idosos terem diabetes,
hipertensão, Dores articulares. Então, imaginem, ele já tem aquele ciclo contínuo, rotineiro da utilização desses medicamentos e caso outras situações acabem ocorrendo, eles vão inserindo mais medicamentos na sua rotina. Então, a literatura nos fala que quanto mais medicamentos nós temos naquele processo, há uma maior chance de nós termos interações medicamentosas. E interações medicamentosas que podem comprometer, né, algumas funções do indivíduo, né, que são coisas que são bem comentadas em relação aos idosos, porque nós podemos ter, como resultado dessas interações medicamentosas, reações adversas graves que comprometam o estado de cognição desse indivíduo, assim como outras situações. Então, é mais uma problemática relacionada a esse paciente. Eu tenho uma curiosidade. A professora Patrícia, ela falou da questão do Dorflex, né? Que todo mundo tem uma Dorflex em casa para aliviar as dores de cabeça. E a Patrícia, né, falou a respeito de outras doenças que elas são um pouco mais... São mais frequentes, né? Que é a questão da diabetes e tal. Além dessas doenças, existem outras doenças que as pessoas se automedicam? Vocês poderiam Várias citar algumas outras, delas para nós? por exemplo, desconforto gastrointestinal, a dor de cabeça, que pode ser gerada por vários fatores, até questões de insônia, porque além de nós estarmos falando dos medicamentos industrializados, paciente idoso pode ter a prática de inserir outras medidas, como medidas de fitoterapia, alguns chás. Então, o paciente idoso, por já ter um determinado tempo de vida, né, de acumular algumas tradições, o aspecto cultural, então ele faz uso da terapia padrão ouro, como por exemplo um antihipertensivo, um hipoglicemiante, mas ele também associa a isso outras práticas da sua vivência tradicional, né? Então, as plantas medicinais associadas a medicamentos, elas também podem potencializar o risco desse paciente. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, é um paciente que vai ter as suas funções diminuídas, né? Incluindo a função renal, a função hepática, a resposta imunológica em si. Então, às vezes, o paciente pensa que está melhorando a condição, mas, na verdade, ele pode estar levando a um agravamento daquele processo. Certo, então é necessário que haja a seleção adequada desses medicamentos. E nesse contexto que você acabou de citar, existe algum critério para a escolha desses medicamentos para os idosos? Existe sim, existem vários critérios, entre eles o estabelecido por um autor chamado Birfick, né? O que é que ele fala? Ele associa alguns medicamentos, porque como eu falei, os medicamentos eles visam garantir ao paciente algum benefício terapêutico, mas nem sempre isso vai ser observado. Algumas vezes o paciente pode ter reações desagradáveis, é o que ninguém espera, mas isso pode acontecer. Então, esse autor ele relaciona vários medicamentos que podem ser considerados inapropriados para idosos, justamente porque o risco vai ser muito maior do que o benefício gerado. Principalmente quando a gente trabalha com a ideia de que o idoso ele tem mais chance de sofrer quedas. Mas será se essa queda ela é proveniente da condição física dele ou o medicamento que está proporcionando isso está trazendo mais agravos? Então, um dos critérios que essa lista traz, que ela é atualizada constantemente e é mundialmente conhecida, ela já é traduzida para o português, é exatamente essas condições. A condição de queda, que é uma das principais, porque nós sabemos que o idoso, ele é acometido muito dessa condição, né, de poder cair com mais facilidade, de reações adversas que podem deixar ele mais letárgico, mais sonolento, ou ele ter uma redução da depuração daquele medicamento, né, dele sair. Ou seja, ele não consegue eliminar esse medicamento de uma forma mais rápida. Então, esse critério ele diz o seguinte, que o idoso, ele para ser medicado ou para ser prescrito um medicamento para ele, deve-se considerar realmente a necessidade desse medicamento para ele. Exatamente porque eles são potencialmente perigosos e podem trazer esses agravos para esse paciente. E esse dado que a professora Elisângela nos traz é interessante, porque
além do medicamento ele ser necessário para determinada condição, ele também tem que ser seguro. Então, ele tem que ter uma margem de segurança para os pacientes no geral, né? Imagina o paciente idoso, que tem vários comprometimentos, quando ela fala da questão que ele está suscetível à queda. Então, é o paciente que tem a sua acuidade visual diminuída, né? Então, ele já tem um processo natural, né, de ter ali as suas atividades diminuídas, e isso pode ser potencializado por algum medicamento. Então, são várias justificativas que levam à necessidade desse paciente ter um monitoramento, ter um acompanhamento, né? Até mesmo o próprio paciente ter consciência dos riscos aos quais ele pode estar se expondo ao fazer a opção de inserir mais um medicamento na sua rotina. Patrícia, qual orientação você dá para o idoso que esteja nos ouvindo? Na verdade, sempre que necessário, ele pode procurar, né, um profissional da saúde, por exemplo, o profissional farmacêutico, ele está à disposição em muitas farmácias, drogarias, farmácias de manipulação. Então, é um profissional que está mais perto, que está mais acessível e que pode estar fazendo a orientação sobre quais medicamentos poderão ou não, ou outras medidas, que não apenas as medicamentosas, né, que possam ajudá-lo a conter aquele problema naquele momento. Além disso, vivam. Além disso, amem. Além disso, não posso dizer abracem, né, porque nós estamos num momento delicado. Ainda tem isso, meninas. Imaginem só, o paciente idoso, além de todos os fatores fisiológicos, né, tem os fatores emocionais, psicológicos. E aí, nesse momento de pandemia, que os avózinhos, eles costumavam receber os netinhos, os filhos, os sobrinhos, os parentes. Então, agora isso foi meio que restrito para eles. Então, além de todas as condições fisiológicas alteradas, né, que podem ser potencializadas, ainda tem o aspecto emocional, sentimental. Então, é um novo momento. Que eles façam muitas lives, né? É um momento de muita live, por favor, cuidem dos avózinhos. Na verdade, o recado não seria diretamente para os idosos, né? Mas para os cuidadores, para os netos, para os filhos. Cuidem dos idosos que estão, né, em torno de vocês. Cuidem mesmo, garantam acesso seguro e racional aos medicamentos, garantam formas deles estarem se exercitando, deles terem um acompanhamento adequado pelos profissionais de saúde. Só assim eles vão efetivamente estarem naquela melhor idade, que é o que nós conhecemos pela fase idosa. Para finalizar essa nossa fala, nossa chamada, na verdade, de atenção, é exatamente que a automedicação, se ela é ruim para as pessoas, para os adultos de um modo geral, imagina para o idoso. Isso aumenta mais ainda o problema que isso pode relacionar. Ainda mais porque, como a professora Patrícia falou, o idoso, ele é um paciente que é polimedicado. Ele toma diariamente de 10 a 13 medicamentos por dia. E aí, se ele ainda insere um medicamento por automedicação, sem nenhuma orientação, ou por medo, ou simplesmente, né, porque o que ele já toma está causando algum outro problema, porque tem isso, né? Esse medicamento eu tomei, está me dando dor de barriga, eu vou tomar um que protege o meu estômago. Por quê? Porque ele viu alguém falar, porque ele assistiu a alguma propaganda. Então, assim, o nosso recado aqui, principalmente em alusão a esse mês que traz ao idoso, que é a chamada de atenção, que traz a questão da segurança do paciente, é exatamente isso. Se ele tiver consciência da automedicação, de que ele vai pegar aquele medicamento e tomar, que ele possa buscar, ou pelo menos perguntar para alguém: será se eu realmente posso tomar esse medicamento? Será se eu posso administrar? Ou se tiver aquele cuidador ou a pessoa responsável por ele, que procure alguma orientação. A professora Patrícia falou que o farmacêutico ele está praticamente 24 horas disponível na farmácia. Ninguém aqui está falando que a gente vai prescrever, que a gente vai dar diagnóstico. É só uma orientação. Eu posso tomar esse medicamento junto com esse? Ele toma este. E ele tá se sentindo mal. Será que ele pode tomar
esse daqui para poder amenizar, ele está com constipação, ele está com diarreia, ele vai poder tomar? Então, essa orientação ela faz muita diferença. E isso vai com certeza melhorar demais a qualidade de vida desse paciente se ele começar a ter uma orientação segura e eficaz. E é essa a nossa chamada de atenção, evitar ou reduzir a automedicação em pacientes idosos. Professora Patrícia, professora Elisângela, agradecemos a presença de vocês aqui no nosso ConectaCast. Obrigada a todos, até a próxima. Quer ficar por dentro das novidades e divulgações que a Estácio São Luís realiza? Fique ligado no ConectaCast, o podcast do curso de jornalismo da Estácio São Luís.